Nós vamos meditar sobre a própria Orolial, o que compõe a Orolial. A Orolial hoje está lutando contra quem? Ou contra o quê? O que tem trazido dificuldade ao Orolial e ao Rushwa hoje, no mundo que nós vivemos? Porque a Orolial e ao Rushwa ainda não alcançou plenamente aqueles escolhidos, e porque o povo de Aurro não tem se multiplicado, né? Os servos de Al-Rushwa. E muito do que nós sabemos sobre o movimento de Al-Rushwa, ou do nome, como se dizem, tem se multiplicado, muita mentira, muitas pronúncias indevidas do nome do Xuan de Aurro, de Al-Rushwa, enfim. Então tem se tornado uma propagação de engodo, de engano, de falsidade. Mas por que isso? Vamos entender essa situação, como é que Rassatã, através de homens, né, da humanidade, ele tem corrompido a Koshirod, a verdade. Então nós vamos ver. Yahutã é conhecido como primeira carta ao Timóteo, mas é Yahutã, capítulo 4, verso 1 ao 5. Ora, o Ruha Yahru, é o Espírito Sagrado, afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da confiança, da emuná, da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exige abstinência de alimentos que Yahru criou para serem recebidos com ações de rodaial, de graças, pelos leais e por quantos conhece plenamente a verdade, a Koshirod. Pois tudo o que Yahru criou é bom, e recebido com ações de rodaial, de gratidão, nada é recusável, porque pela palavra de Yahru e pela tefolial, oração, é rodishuayal, é separado ou santificado. Bom, vamos entender esse primeiro texto de Yahru, da primeira carta de Yahutã, no capítulo 4, dos 1 aos 5 versículos. Ora, o Ruha Yahru, ele está dizendo que o Ruha Yahru é que está dizendo isso, ele está afirmando com propriedade. Por que afirmar expressamente? Porque apressa. Expressamente, quer dizer, ele afirma antecipadamente porque existe a necessidade de declarar, de revelar aquilo antes que venha acontecer. E ele já disse como, desde lá atrás, porque para Shaul, mesmo que os últimos tempos estivesse sendo visível ou se aproximando, mas ainda estava bem distante. Pode ver que ele sempre joga nos últimos tempos. Então, significa que eles não estavam vivendo, entendendo que aqueles já eram os últimos tempos, né? Então, ele estava falando para um futuro. O que expressa o Ruha Yahru? Que alguns apostatarão da emuná, da fé, da confiança, por obedecerem
a Ruhaot, aos espíritos enganadores e aos ensinos de demônios. Veja que o processo ainda é o mesmo. É o mesmo. Yahweh falou a Ada e Rabial: não coma desse fruto, porque se comerem vocês vão morrer. A serpente disse: não morre nada. Se vocês comerem, vocês não vão morrer. Vocês serão semelhantes a Yahurim. Então esses enganadores, esses que apostatarão da Aminauã, da confiança da Aminauã na palavra de Yahu, no que Yahu falou, eles estão apostatando na doutrina de Yahu, nos ensinamentos de Yahushua. Eles apostataram ali, na confiança da palavra, do que a palavra diz, do que a palavra ordena, do que manda ser feito. Por que aconteceu isso? Porque eles passaram a obedecer os espíritos enganadores. Eles passaram a obedecer e seguir ensinos de demônios. O grego diz demon. É demônios mesmo. Espírito que engana e demônios que leva a pessoa a acreditar naquilo que Yahweh não falou. Porque os hipócritas, pela hipocrisia dos que falam mentiras, porque têm as suas mentes cauterizadas e suas consciências estão apagadas. São insensíveis. Eles são insensíveis. Eles veem o texto, lê o texto, mas eles passam por cima do texto. Não é bem isso que está dizendo. Proíbe o casamento. Há várias formas de proibir o casamento. Será que Shaul não está falando do casamento correto? Será que Shaul não está falando dos rituais do casamento? Por acaso a gente vê casamento, a gente vê uma farsa. Casamento hoje é uma farsa, só tem nome. Poderia muito bem de ser chamado fornicação, prostituição legalizada. Então, é uma forma de proibir a essência do casamento, de ter impedido o verdadeiro sentido do casamento, a pureza do casamento. Isso é uma forma de proibir. Fazer de forma contrária, libertina. E exige abstinência de alimentos que Yahu criou para serem recebidos. Então não é só os religiosos que não comem o alimento que Yahu permite. Há pessoas comuns, os vegetarianos, veganos, uma série de loucos, fugindo da norma que Yahurim estabeleceu. Ou então aqueles que comem os alimentos que Yahu proíbe. Com esses alimentos que Yahurim permite que comamos, eles devem ser recebidos com ações de rodaial, de agradecimento. A pessoa tem que receber aquele alimento, agradecida a Yahu, né, pelos leais e por quantos conhece plenamente a verdade. Ou seja, não é porque o alimento está na sua mesa, que ele chegou no seu prato, que ele veio do nada. Ou sempre tem o provedor. Houve o Criador, que é Yahu. Então nós temos que dizer Rodaial Yahurim, por ter feito esse alimento. Rodaial. Eu sou grato. Porque a humanidade se ostenta e não agradece ao Criador de todas as coisas, porque ele trabalhou e comprou o alimento, ele acha que ele é o poderoso, que ele pode lançar a mão do alimento, comer, e se não comer, jogar fora, não sei o quê, fazer o que ele imagina com o alimento.
quando o alimento é algo muito mais importante na vida dele do que um carrão que ele vem a ter. Ele pode ter o maior carrão do mundo, de ouro, como a gente vê em Dubai. Mas se ele não tiver alimento na mesa, 1 mês, 2 meses, quero ver o que ele vai comer aquele carrão dele de ouro. Vamos ver se ele se alimenta daquele luxo que ele tem. Então, o que faz o homem viver é o alimento. É isso que dá vida ao homem. Todo o resto é supérfluo. Então, temos que receber o alimento agradecendo a Yahurim, que gerou, que facilitou que ele chegasse até nós, a nossa mesa, para que nós tenhamos aquilo que precisamos para fortalecimento do nosso corpo. Então, somente aqueles que são leais a Yahurim, e todos os que conhecem plenamente a Koshirot, a verdade é que dão rodaial agradecimento a Yahu pelos alimentos que Yahu estabeleceu para que nós comêssemos. Porque tudo que Yahu criou é Tavi. E recebido com ações de rodaial, de gratidão, não é recusável. Porque pela palavra de Yahu e pela tefolial, Rodeshuayal é separado. Você não pode separar um alimento se ele não for separado pela palavra. Então eu só posso agradecer um alimento que eu vou comer se Yahu separou pela palavra dele. É isso que Shaul está dizendo, porque pela palavra de Yahu é separado. Ou pela tefolial, pelo seu agradecimento, ele se torna Rodeshua, separado. Mas primeiro é a palavra de Yahu que separou. Coisa que muitos aí, que diz que tudo que Yahu criou é Tavi. Ele não está falando tudo que criou é Tavi no sentido da comida. Ele está falando que tudo que Yahu criou é bom. Mas nós vamos comer tudo que Yahu criou? Você só vai dar rodaial o alimento que você tem que comer, o alimento que Yahu separou para a gente comer, pela sua palavra. E a nossa tefolial torna aquilo Rodeshua, junto com a palavra. A palavra aprova comer aquele alimento, e Yahu aprova comer aquele alimento aminal. Então a minha tefolial vai separar também. Separar de quê? Daqueles, esse alimento esse boi foi consagrado à divindade. Esse pacote aí de arroz que você traz tem o santo fulano. Aí, porque o inimigo ele se antecipa, ele vem antes. Ele vai lá, colhe o alimento que Yahu dá o crescimento, que Yahu produz e tudo. Depois armazena, empacota e bota não sei quem, santo tal, feijão santo tal, arroz santo não sei o quê. Para que quando chegar na nossa casa, na nossa mesa, ele venha num pacote de um domínio de um falso criador. É aí que Shaul falou, o ídolo nada é. Porque tudo que ele disser que é dele, não é dele. Quem criou foi Yahu, então pertence a Yahu. Então é isso que Shaul está dizendo. Então veja que na primeira carta, Shaul já expressa que não Rolial algo estava para surgir, não Rolial. Mas na segunda carta de Yahutam, a segunda carta de Yahutam, conhecido como Timóteo, mais uma vez, para vocês entenderem que estão em casa, no capítulo 3, verso do 1 ao 14, ele já fala de uma consequência maior. Então, a Rolial, ela está lutando contra quem? A Rolial está lutando contra o quê? Vamos ver esse texto? Sabe, porém, isto, que nos últimos Yamim, emerais em grego quer dizer Yamim, o que chama Deiais,
em português. Sobrevirão tempos trabalhosos. Surgirão tempos trabalhosos. Nos últimos e a mim. De quê? Da história desse mundo. Porque haverá homens amantes de si mesmo, egoístas, avarentos, que ama ao dinheiro, presunçosos, orgulhosos e ostentadores. Vê se você vê, observa isso. Observa o mundo que nós estamos presentes. Soberbos, ato de mostrar-se acima dos outros. Blasfemos, difamadores, que injuria. Desobedientes, não submissos, obstinados a pais e mães. Desobediente a pais e mãe são não submissos, obstinados. Ingratos, mal agradecidos. Profanos, irreverentes, ímpio. Sem afeto natural, desafeiçoado, cruel. Irreconciliáveis, ausência de negociação ou pacto, não aceita. Caluniadores, diabolos, do grego está escrito diabolos, difamadores, que acusa com falsidade, que faz comentário maliciosos. Você fazer um comentário malicioso está dentro da difamação. Então está todo mundo aí apavorado com juízes que estão observando esse fato. E estão prendendo sim, estão sendo presos sim, porque estão difamando, estão injuriando as pessoas, abertamente. Que faz comentários maliciosos. Incontinentes, sem continência, sem domínio de si, sem controle. Cruéis, selvagens, ferozes. São esses selvagens, cruéis no sentido mesmo da palavra. São ferozes. Sem amor para com os bons. São aqueles que se opõem à bondade e a pessoas de bem. Traidores, são sedutores. Ninguém traz sem seduzir. Atrevidos, precipitados. Orgulhosos, está cheio de arrogância. Mais amigo dos deleites, dos prazeres, do que amigos de algo, tendo aparência de piedade, que é reverência e respeito, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A Royal está lutando contra essa classe de pessoas. São esses que têm trazido problemas para o Royal. Essa não é a primeira vez que eu prego sobre isso, mas já preguei há muito tempo atrás, com um entendimento muito ainda anuviado, mas hoje eu falo com convicção. Eu falo com determinação, porque qualquer um de nós que estiver carregando esses atributos, nós somos um problema na Royal. Então, não precisa dizer, é Rassatã. Não. Vamos ver na continuidade. Porque desse número que ele especificou, são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, loucas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, de vários desejos,
que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da Koshirot, da verdade. Porque desse número de quem? Daqueles que ele determinou, daqueles que ele delineou, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levada de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da Koshirot. Como é que pode? Quanto tempo ao Rolial prega? Quanto tempo ao Rolial prega? E por que muitos que começaram não estão? Por que não estão? Porque estão carregados de pecado. Essas mulheres nécias podem ser as próprias congregações, que elas insistam cheia deles. Porque ao Rolial é o conjunto de pessoas que se submetem ao Rushua, pela imersão, pela doutrina que crê e tal, mas o comportamento não é equivalente. E esses não vão muito longe, e não foram mesmo. Os que já não estão é porque não vieram, pararam no caminho, ou retrocederam ao pecado. E como James e Jambres resistiram a Yehoshua, a Moshe, assim também esses resistem a Koshirot. Eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reprobos quanto a emuná, quanto à fé, reprovados quanto a emuná, porque eles levantam, resistem contra a Koshirot. Ele resiste contra a verdade. Quando você não aceita, quando você não assimila a Koshirot, quando você não assimila a doutrina, quando você não vive, você está resistindo. Simplesmente assim. Por que me chama de Moru e não faz o que eu vos mando? Por quê? É só chamar Yahushua de Moru, ele é o de Moru. Eu chamar Yahushua de Odimoru não vai mudar nada, porque ele é o Odimoru, ele é o soberano de todas as coisas. Então, se eu chamo de soberano de todas as coisas, eu tenho que me inclinar a ele, eu tenho que obedecer o que ele manda. Mas, infelizmente, resistimos à verdade por causa do quê? Dos nossos próprios atributos. Que são esses aqui, porque desse número são os que se introduzem pelas casas, são esses amantes de si mesmo, egoístas, avarentos, que amam o dinheiro, presunçosos, são orgulhosos, ostentadores, soberbos. O mais bonito do presunçoso, o orgulhoso, que ostenta, é que ele faz isso com uma certa humildade. Ele faz aquilo com... Não, eu só tenho ali eu comprei um carro novo. Não, comprei uma mansão. Ele e a mulher comprou uma mansão de 8 quartos, de não sei quantas... Ostentador. Está só ostentando. Está envergonhando o pobre. Está colocando o pobre para baixo. Está humilhando as pessoas que não têm nada. Isso é ostentação. São soberbos, ato de mostrar-se acima dos outros. Não sou igual a você. Sou melhor que você. Isso às vezes a pessoa não fala. Está nele mesmo. Ele olha assim, quem é esse? Olha. Uma pessoa que disse
no Chuã, não disse para mim, não vou citar para quem disse, não quero também citar o nome da pessoa, não me interessa, mas foi uma pessoa que falou, diz assim, a pessoa para me ensinar, que ele veio a me ensinar, ele tem que ter uma conta no banco com mais dinheiro do que eu. Não existe mais. Nem a herança que ele tinha à parte, e a casa que ele tinha, ou a conta que ele tinha no banco, não é mais dele. Pronto, foi embora. Porque ele disse aquilo para mim, não a mim, mas indiretamente quis, porque eu era ensinador. Eu estava ensinando essas pessoas. Claro, eu andava de ônibus com a família, filho e mulher, carregando criança na mão. Precisava de usar rim, ajudar a gente em levar quando eles queriam dar carona para a gente. Claro, eu não tinha dinheiro em banco. E aí? Olha, então quem ensina é o chefe da Universal. É os homens que tem um chapéu, que tem TV, que estão lá arrancando. É esse que eles acreditam, que querem ser ensinados por esses. O PR, que chega com um carrão enorme, aí os vizinhos, que isso? Quem foi aquele que chegou na sua casa? O meu, ele ou ela diz, que é o PR delas, ou deles. Os blasfemadores, eles difamam, injuriam. Então o Shaul está dizendo que é para se afastar dessas pessoas. Afasta-te deles, porque vai ter problema. Nós vamos, ao roleal vai ter problema com essas pessoas. Porque no fundo, no fim de tudo, de tanto trabalho, de tanto esmero, de tanto acolhimento, desaparece. E olhe lá, se não se torna inimigo da gente, querendo contrariar a mensagem que nós pregamos, querendo parar a mensagem que nós estamos anunciando, que é Yahushua, Yahu, o Rim, o Criador Eterno. Eles chegam a esse grau. Mas a palavra diz, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, a sua loucura, como também o foi daqueles. Então eles não irão muito longe. Toda a escritura é inspirada por Yahu. Toda a escritura foi inspirada por Yahu, o Criador Eterno. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, a emuná, a fé, a confiança, a longanimidade, a caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e Yahu de todas me livrou. Por que Shaul colocou essa questão aqui da sua própria situação? Ele, primeiro, ele chama Yahutan do filho que ele gerou na Minauã, na Emuná. É o filho que ele chama da fé. A fé que Shaul tinha, passou para Yahutan. Então, Yahutan, ele foi gerado na mesma Emuná de Shaul. Na mesma Emuná de Shaul. E ele diz, por isso que ele fala, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Não é que era a doutrina dele, mas a doutrina que Shaul seguia, a doutrina de Yahu. O modo de viver já é uma questão pessoal. Não, a forma que Shaul vivia, o modo dele, a conduta dele.
modo dele viver, quer dizer, a minha conduta, você já tem seguido a minha conduta. Até as minhas intenções, ele sabia quais eram as intenções de Shaul, de fazer a vontade de Yahu e etc. A própria Minauã, a longanimidade, né? Ser longânimo, longanimamente paciente, entender o tempo de cada pessoa. A caridade, né? que é o orave por compaixão. Quando você ama por compaixão, a pessoa, você tem de certa forma, você se torna vítima daquilo. Você é cúmplice do sofrimento das pessoas. Isso é muito importante. Se ele está sofrendo, você sofre também. Tem uma apatia com aquilo. Paciência, e na própria paciência, porque as coisas não acontecem logo, você tem que esperar, tem que ter paciência. E nas perseguições, aflições tais quais me aconteceram em Antioquia. E Yahu de todas me livrou. Então o que ele está dizendo? Tudo que ele passou, tudo que aconteceu com ele, é como se não acontecesse, porque Yahu o livrou. Quantas perseguições sofri, Yahu de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Rol, Mehushihá e Yahushua padecerão perseguições. Pio quer dizer justo, né? A palavra pio vem do latim, que quer dizer justo, a pessoa ajustada. O ímpio é a pessoa que não é ajustada. Então, ele está dizendo que todos aqueles que, também todos os que piamente, que se ajusta, né? E querem viver em Rol, Mehushihai e Yahushua, padecerão perseguições. Por que padecerão perseguição? Quanto mais a gente chegar ao grau de Yahushua, mais perseguidos seremos. Essa que é a diferença. Se não estamos sendo perseguidos, é porque não chegamos ainda ao grau de Yahushua. O ajuste de Yahushua. A ser como ele é, a andar como ele andou, viver como ele viveu. Quando a gente passar a viver Yahushua na nossa vida, aí as perseguições vão acontecer. Porque o mundo não aceita pessoas que condenem, e que não é só condenar, é viver. Se você não vive, você não condena. Porque não tem força, é o contrário. Você não pode falar contra a televisão se você assiste e tem televisão em casa. Por que você vai condenar a televisão? Se você tem uma televisão em casa, se você tem hoje não é só televisão, tá, o Lial? O celularzinho é a televisão, o tabletzinho, o notebookzinho, tudo. Porque senão você fica só, a TV. Não. Tudo que traz o virtual, né, através de vídeo, novela, notícia, tal, é uma televisão. A televisão foi a primeira imagem que aconteceu, o primeiro aparelho que aconteceu no mundo, trazendo esse fato. Depois do cinema veio a televisão. Tá? Mas hoje é o tablet, é o smartphone, computador, enfim. Então, se você prega contra isso, você não tem força, nós não temos força, se você está também usufruindo daquilo. É nesse sentido. Então, para que a gente realmente, também todos os que piamente querem viver em Rol, Mehushihá e Yahushua, viver nele estar alinhado a ele. Eu vivo em Rol, Mehushihá e Yahushua. Como? Você faz o que ele faz, você vive como ele viveu, você pensa como ele pensou, você se conduz como ele se conduziu, então você não está vivendo em Rol, Mehushihai e Yahushua ainda. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então ele fala também no final, Shaul diz o seguinte: esses homens maus,
né, com esses atributos, eles serão enganados também, porque sempre tem um mais astuto do que ele, né? O ganancioso, ele quer ganhar muito dinheiro, daqui a pouco ganhou de muita gente, aí vem o outro, puf, dá uma bocaiada no que ele tem, vai fazer o quê? Entendeu? É aquele ditado, o ladrão rouba e o outro ladrão rouba dele também. É mais ou menos nesse sentido, para a gente entender, né? O homem mau, mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, porque você não tem a proteção. Quando a pessoa age fora da Tizaldaqueal, da justiça de Alru, você cai na injustiça de Rassatã. Não tem jeito. Então, em dado momento, nós seremos enganados com aquele mesmo procedimento. Vamos esperar que a pessoa seja honesta, sincera com a gente, e elas não serão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Então, se nós aprendemos, nós devemos permanecer naquilo que aprendemos, né? Naquilo que formos inteirados, ou seja, aquilo que a cada momento vai sendo explicado, cada momento vai sendo entendido, nós temos que ter permanência nisso. Temos que defender aquilo que aprendemos, porque senão de nada adianta. Você aprende e não faz. Entendeu? Seria ensinar o tempo todo a um mecânico montar um carro e depois... Entendeu? Aí deixa o carro para ele montar e quando chega ele montou o carro todo errado. Mas como é isso? Não, mas não foi assim. Não. E ainda fica lutando, dizendo que... Não, mas... Botando peça errada no lugar errado. Quer dizer, aí, não montei. E por que não está funcionando? Não sei, eu fiz como você mandou, mas não... Se você fizesse como eu mandei, vai dizer o professor dele, o instrutor dele, ele estaria andando, estaria ligando, etc. Então, está entendendo? Mas o ser humano, ele não aceita. E é um fato importante a gente entender. O próprio Yahushua, muita gente pode dizer assim, Rassatã é que atrapalha o Rolial. O inimigo é que atrapalha o Rolial. Eu não vejo isso. Eu não vejo Rassatã pegando uma pessoa e forçando ela a fazer o mal. Eu não vejo. O próprio Yahushua, ele disse, em relação às pessoas, ele diz assim, ele falou, vós obedeceis a Rassatã. Então, como é que Rassatã vai dominar? Ele primeiro, ele ilude a pessoa, ele ensina errado. E se a pessoa dá ouvido a Rassatã, ele vai praticar as obras de Rassatã. Então, primeiro as pessoas são ensinadas por Rassatã. A partir do momento que a pessoa procede as obras de Rassatã, produz os ensinamentos de Rassatã, eles se tornam filhos de Rassatã. Mas nunca Rassatã vai forçar você ou fazer aquilo para você. Não. Porque se fosse assim que acontecesse, ele faria na frente de Yahushua. Ele não fez. Ele sempre, ou então pegava a maçã, a fruta, né? Não estou usando maçã, a palavra mal em latim, maçã quer dizer mal em latim, infelizmente. Aí, quer dizer, ele tomaria aquele fruto e dava para Ravial. Ele não fez. Porque ele sabe que Yahushua julga a pessoa, o que a pessoa faz. Yahushua julga o que eu penso. Yahushua julga a minha ação, o meu comportamento, a minha palavra, o meu pensamento. Yahushua não vai julgar o pensamento de Rassatã, as ações de Rassatã, porque é dele, vai julgar nele. Mas em nós é o que nós fazemos, é o que nós pensamos, é o que nós cremos. Então, por isso que Rassatã, ele usa o quê? O engano, ele é o mentor, ele traz a mentira.
ele força você a não cumprir a palavra de algo, a não se estabelecer na coxirote. É como ele diz aqui, Shaul disse, são mulheres cativas, olha, eles se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, loucas, carregadas de pecados. Então, se as mulheres, se as pessoas estão, mulher aqui pode ser no sentido figurativo, se as pessoas estão carregadas em pecado, elas são levadas por Satã. E ainda são levadas para várias concupiscências, para vários desejos. Um desejo nasce outro, e vão sendo levadas, as pessoas são levadas por aquilo que Satã domina, né? E ele diz que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da coxirote. Por quê? Porque essa conduta de pecado, que a pessoa está no pecado, na vida de pecado, aceitando os desejos, as concupiscências vãs e profanas da vida, não tem o senso para a coxirote. A coxirote não entra. Até porque a coxirote é dada pelo Ruha. A unção coxirote quer dizer o Ruha coxirote. Ele nos guia em toda a coxirote. Então, quem leva a pessoa ao coxirote, a verdade é o Ruha, Roho do Shua. E se a pessoa está com a situação da vida dele cheia desses atributos que pertencem a Satã, que não são de Alro, que não tem na essência de Alrushua, então o Ruha não consegue trabalhar nessa pessoa. Ela ouve, a gente mostra e ela não consegue fazer. Estão como que lesadas, assim. É para fazer isso mesmo? Tá, aí vai. Aí tem que fazer, não fez. Entendeu? A pessoa está levitando. E a palavra levitar é muito boa, né? Vem do Leviatã, da cobra, da serpente do mar. Então, quando diz que a pessoa está levitando, ela está sob domínio daquela serpente. Veja que as palavras, mesmo em português, elas estão ligadas a uma ação espiritual. Então, a Rolial, ela tem que lutar contra esses atributos que não são de Al, tá? Para a gente entender. O Rolial de hoje está lutando contra quem? Ou contra o quê? Nós estamos lutando contra a nossa própria natureza humana. Aí onde deve ter a nossa luta. Shaul diz que nós temos que mortificar a carne. Então é uma luta do Ruha contra a nossa carne. E essa luta é individual. Não tem nada a ver com a outra pessoa. Tem lutas entre pessoas, mas a maior luta que acontece, ela acontece dentro de nós mesmos, que é o nosso Ruha, o nosso espírito, lutando contra a nossa carne. Nossa carne querendo fazer a vontade dela e o Ruha que habita em nós querendo fazer a vontade de algo. E aí, e ao cabo de vocês pedem, não recebem. Porque se vocês receberem, vocês vão gastar isso nos seus prazeres. Nunca vão gastar na vontade de Alru. Vai gastar isso nos prazeres. Eu vou dizer, já estou terminando. Teve um irmão, eu estou falando só irmão porque não está mais. Ele disse para mim, fala, irmão, eu pedi a Yal que me desse um carro, que eu ia para o Rolial, para a congregação, não o Rolial, congregação. Consegui comprar o carro, não fui para a congregação. Não fui um mês, não fui 2 meses, não fui 3 meses, e fiquei. E tudo que aconteceu na vida dele, ele disse, aconteceu isso, e coisas
que eu nem quero falar. Somente quando ele chamou a esposa e disse: olha, nós temos que cumprir o nosso voto. Nós temos que voltar à congregação. E voltaram à congregação. E em Rodaial, eles, casal, viram que as coisas mudaram. Mas tem a questão de como a pessoa é. Cada um é. Se cada um é soberbo, vai sofrer. Se é avarento, que ama o dinheiro, vai sofrer. Se é orgulhoso, que é um ostentador, vai sofrer. Se é um soberbo, que gosta de se mostrar acima dos outros, vai sofrer. Se é um blasfemo, um difamador, que injuria, é um desobediente, não submisso, insubmisso, obstinado. Se você é desobediente a pai e mãe, dificilmente você será obediente às regras do mundo. O berço da obediência é na família. É ali que o homem aprende a obedecer ou não. Quem? Aos seus pais. Dali eles obedecerão aos seus professores, aos seus mentores, aos seus empregadores, aos seus gerentes e ao seu governo. Se não obedeceram o pai e a mãe, se não tiveram isso do berço, a história está aí. Ada e Ravial não obedeceu a Iorro, acabou. Essa é a consequência. O lugar mais perfeito da obediência foi Ada e Ravial na presença de Iorro. Não houve a obediência. E o mundo está como está. E daí a pior. Por quê? Porque as pessoas estão carregadas de pecados, de ações pecaminosas. E isso se multiplica, quadriplica, centuplicam. E algo não olha para essa geração. Ele não enxerga essa geração. Ele vai esperar que o mundo chegue ao grau de Sodoma e Gomorra. Chegue ao grau do dilúvio, antes do dilúvio. Quando a humanidade chegar a esse grau de perversidade, de tudo que é imoralidade, de tudo que é abominável a Yahurim, aí ele vai anteceder. Ele antecipa a vinda de Yahushua e freia esse mundo. E Yahushua diz que o mundo será lançado, assim como se lança uma corda para lançar, para pegar uma presa, um laço. Ele diz que quando ele vier, ele vai lançar a sua corda e vai puxar a Eretes. E a Eretes vai ser um susto. Imagina esse globo parar de repente. Puf, dá uma parada. Na velocidade que os homens dizem, não sei quantos 1000 km por hora que isso roda. E vai parar do nada, assim, pum. E a Rússia vai lançar o seu laço e vai parar o globo terrestre. Vamos nos preparar sempre. Vamos nos preparar, porque os Yamim são difíceis e trabalhosos. Que o Ru nos abençoe, que o Ruha Koshirote, o Ruha da verdade, encontre em cada um de nós fome e sede de Tizaldaquial. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Palavra de Yahushua. Rodaial.